Fala, minha excelência, estamos chegando, começando mais um Entrevistas aqui no nosso humilde canal. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Este programa, todas as terças-feiras à noite, a gente tá no ar com papos, entrevistas, conversas marcantes. Vocês sabem que a gente seleciona os nossos convidados a dedo. E hoje temos nada mais, nada menos do que um dos mais famosos diretores de televisão que o Brasil já conheceu. Um homem que dá pouquíssimas entrevistas, então é uma honra tê-lo aqui pra gente conversar, bater um papo. Estou falando de nada mais, nada menos do que Vildomar Batista. Obrigado, Vildomar, por ter aceitado o nosso convite. Famoso por sua conta. E eu que agradeço, Paulo Matias, pelo privilégio de passar alguns momentos aqui com você. Estou à sua disposição. Não sou muito falante na frente das câmeras, mas vamos ver o que sai hoje aqui. Eu vi uma entrevista muito boa sua que você fez com o Vilela. Acho que foi uma das únicas, inclusive, que você fez. Uma das poucas entrevistas que eu vi mesmo você ali por quase horas ali falando de todo o teu trabalho. E muita gente que te conhece há muitos anos de televisão, você que pilotou já Tom Cavalcante, você que pilotou Hoje em Dia, você que... Gugu, você que é um cara que tá na televisão há quantos anos? Estamos falando de... Nós estamos falando de 1998. Mara Maravilha, dentre outros grandes nomes aí que você dirigiu. Eu vejo muita gente falando assim, o Vildomar sabe fazer televisão. Já vi muitos comentários em relação a isso. Estou aliviado então com essa colocação, que já vi. Eu já vi muitos comentários de gente falando, não, o Vildomar sabe fazer televisão. Mas a minha dúvida é, o que é hoje, em pleno 2025, saber fazer televisão? Eu acho que é entender a linguagem do telespectador, né? A necessidade do telespectador. O que está acontecendo, Paulo, é que muita gente está fazendo televisão para si mesmo, para os seus próprios talentos, e não faz para o telespectador. E como nós temos hoje uma grande quantidade de conteúdo, né, fora da televisão, essas pessoas estão buscando esse conteúdo fora da TV aberta e muitas vezes fora do cabo. Hoje é muito fácil você acessar um celular ou um tablet e ter conteúdo que te interessa, você seleciona. Então talvez essa seja a explicação porque a TV aberta passa por um momento delicado. Porque as pessoas hoje têm mais oferta de conteúdo e vai buscar aquele conteúdo de acordo com a pessoa que lhe agrada ou com o conteúdo que lhe agrada. Agora, Vildomar, assim, pensando do ponto de vista prático, se a gente analisar o mundo midiático daqui a 10, 15 anos, né? Vai sobrar o quê? O que você acha que se sustenta no meio dessa verdadeira revolução que a gente está tendo? Porque é visível isso que você falou, né? As pessoas elas têm mais opção. No momento em que a pessoa tem opção, ela tem o poder de escolha. Eu acho que essa é a grande diferença se a gente analisar a década passada para essa. Mas o próximo passo... Ok, as pessoas elas têm hoje o poder de escolha. E aí, o que para em pé no meio disso tudo? O que tem conteúdo. Antes, o Paulo. Te chamo de Paulo ou de Matias? O que você quiser, Vildomar. Aqui já me chamaram de tanta coisa. Não pode não, mas pode me chamar de Paulo. Você sabe que no passado, os executivos de televisão, eles contratavam o talento independente do conteúdo que iam produzir. Hoje, a televisão, você contrata um grande talento, mas se não tiver conteúdo, não vai para frente. Se você buscar na sua memória contratações recentes, existem emissoras que contrataram grandes talentos, globais inclusive, mas não tinham um projeto e não tinha conteúdo. E aquele programa, meses, ou no máximo 1, 2 anos depois, saíram da grade. O telespectador hoje ele não é mais passivo, que fica ali contemplando à frente da televisão ou de uma tela aquilo que a emissora quer entregar para ele. Ele exige hoje que aquilo tenha conteúdo estratégico. E esse conteúdo estratégico, junto com um bom talento e uma boa plataforma, é o que vai nortear o interesse do telespectador no futuro. O Vildomar, basicamente, então, o que você está falando é que não existe mais aquele cara que dá audiência? É isso que você está falando? Por si só, não. Ele vai chamar a atenção e a curiosidade por um período. Mas se não tiver conteúdo estratégico, não fica muito tempo. Por exemplo, se analisar, sei lá, nomes que hoje estão na televisão que tem muito esse perfil, por exemplo, da Atena. O da Atena sempre teve essa fama de, não, ele dá audiência. E aí? Ele dá mesmo? Ele, assim, que eu me refiro, mas figuras assim nesse perfil, elas não se sustentam sem um bom conteúdo, é isso? O da Atena já tem uma trajetória muito focada no jornalismo policial, né? A figura do Atena é uma figura muito imponente no vídeo. Ele é um cara de opinião, é um cara que tem autoridade naquilo que ele se propôs a fazer ao longo da sua carreira, que é discutir sobre fatos jornalísticos ou políticos do dia a dia. Então ele se tornou uma figura conhecida e, ao mesmo tempo,
admirada pelo telespectador no sentido que ele não tem filtro. Quando ele tiver que emitir uma opinião, ele vai emitir opinião. A tendência do telespectador é gostar e odiar de pessoas assim. E essa disputa entre amor e ódio favorece muito a audiência na televisão. Porque traz todo mundo para dentro. Traz, porque quem não gosta quer ver, de certa forma, como ele, diante de um debate ou diante de uma discussão, se sai. E quem gosta admira o posicionamento, porque ele acaba norteando a discussão do conteúdo na expectativa do telespectador. Datena sai da Band, né, depois de longos anos, e vai para o SBT. Eu não sei como está o desempenho hoje do Datena no horário em relação à audiência, mas eu acredito que a saída do Datena para a Band, da Band para o SBT, eu acho que quem ganha mais é o SBT, quem ganha mais é o Ratinho do que o próprio SBT. Porque a imagem do Datena estava muito enraizada com a cultura da Band. Eu não posso falar dos números, porque eu não estou acompanhando, nem também da receita publicitária. Mas não tenho dúvida que uma figura como o Datena vai sempre atrair o interesse da audiência por conta daquilo que ele vai representar ao comandar um programa. Agora, se a gente analisar os números, por exemplo, da televisão aberta, de uma maneira geral, a gente tem números que estão caindo, né, ano após ano. Isso deve-se a esse poder de escolha. Mas o que eu quero entender de você é, pensando na televisão aberta da próxima década, o que vai se manter de pé e se manter no ar, na tua avaliação? Esse fato que a TV aberta vai acabar, eu não acredito. Né? Espero que eu não me engane, mas eu não acredito que a TV aberta, assim como o rádio no passado, que diziam que ia acabar, não acabou. Eu acho que a TV vai passar por um processo de adaptação. E boa parte do que a TV aberta vive hoje, Paulo, eu considero por conta de uma certa preguiça mental de boa parte dos seus executivos. Na década de 2000, acho que mais ou menos no início de 2000, não, acho que um pouquinho mais de 2000, eu fazia parte de um comitê artístico de uma grande emissora do Brasil, e eu dizia nessas reuniões, falei assim, olha, eu acho que a TV precisa acordar para essa quantidade de conteúdo que o YouTube, que a internet começava a funcionar. E eu vi muito nas reuniões, isso não vai dar em nada, isso daqui a pouco vai acabar. Não era que eu estava enxergando que isso fosse acabar, não. O que eu estava enxergando é que a emissora de televisão, a TV aberta, ela estava entrando num processo onde ela estava terceirizando as suas responsabilidades. Eu sou de uma televisão onde ela era produtora e exibidora de conteúdo. E ao longo desses anos eu vi a TV aberta deixando de produzir e se tornando uma exibidora. Quando você terceiriza a sua responsabilidade de produzir conteúdo e passa para alguém, você perde a autoridade e o poder sobre o conteúdo que você está exibindo. E o que acontece hoje? Boa parte das televisões no Brasil, com exceção da TV Globo, hoje são reféns das produtoras de conteúdos independentes. Eu, aliás, sou um produtor de conteúdo independente. Para mim isso é ótimo. Mas, pensando do ponto de vista pessoal, sim. De negócio, né? sim. Mas eu acho que a TV aberta passou por um processo de terceirização desse conteúdo e hoje está enfrentando as consequências. Porque ela não tem mais dinheiro para produzir com qualidade e não tem mais poder de decisões estratégicas para investir naquilo que investiu no passado. Hoje, quem faz isso são as produtoras. Elas fazem essa produção da terceirização de conteúdo. E a pergunta que eu faço é o seguinte: se as produtoras de conteúdo ganham dinheiro produzindo conteúdo e exibindo na TV aberta, por que a TV aberta não consegue produzir e ganhar dinheiro e ter resultado? Se tem muito mais estrutura, inclusive, né? Pelo menos até o momento. Sim, né? Então eu acredito o seguinte: a TV aberta ela perdeu um período extremamente importante na consolidação dela como emissora de televisão diante das plataformas digitais. E agora não é que ela não tem mais tempo para recuperar, ela não tem dinheiro. Não existe dinheiro hoje no mercado para fazer grandes produções e esperar essas grandes produções darem resultados de audiência. O digital pela primeira vez no ano passado passando, né, do ponto de vista publicitário aí as emissoras de TV aberta. Basicamente o que você está me dizendo, pelo que eu estou tentando entender da tua conversa, é falta ousadia. É isso? Não só ousadia. Coragem. Eu acho que falta executivos na televisão que entenda que a produção do conteúdo estratégico exibido na televisão ela tem que ser muito mais do que audaciosa. Ela tem que ser responsável e tem que ser, ao mesmo tempo, direcionada para a expectativa do telespectador. A gente caiu na mesmice na televisão. Se você pegar a TV aberta hoje, muitos dos produtos são muito parecidos. Porque o executivo falou assim, você está dando aquilo lá, vamos tentar fazer a mesma coisa? E não é a mesma coisa. Talvez você pegue o interesse do telespectador
por aquele conteúdo. E você faça melhor, apure melhor, traga debates e discussões melhores. Eu não sei se a televisão hoje está preocupada com as estratégias de break. Um dia eu fiz uma análise sobre um produto e eu vi zero de estratégia de break na concorrência. Ou seja, aqueles produtos saíam para break. Joga o break e dane-se o resto. Sim, e também há uma preocupação também com o anunciante. Você imagina, eu já vi vários programas pagarem ações de merchandise na volta de um bloco de um programa. Não faz sentido. Ou seja, se eu sou o dono de uma empresa, eu falo assim, tira minha verba desse programa, porque o cara está voltando de break. E eu tenho como mapear a audiência, eu como cliente. A audiência não estava boa, o cara foi para break. Não precisa nem maquiar nesse caso, né? Claramente a audiência vai estar menor, né? No Sem dúvida. Que você está voltando do break. Então, um conjunto de falta de estratégias comerciais e também de conteúdo está levando, infelizmente, a TV para esse... Mas, Vildomar, aí pensando e tentando entender um pouco do teu ponto de vista, né? Eu tive algumas experiências na minha vida, assim, tanto no rádio, quanto na televisão fechada, quanto na televisão aberta e agora no digital. Mas eu acho que tem uma coisa importante que é o que mudou. E aí me corrija se eu estiver errado. O poder de pauta. Esse poder de pauta eu acho que fez a grande transformação e a revolução das pessoas, de alguma forma, usufruírem outros meios. Porque se você analisar antigamente na televisão, a televisão pautava, né? Ela pautava. Sim. Você acha que ela ainda pauta? Porque eu acho que hoje a TV está repercutindo aquilo que está pautado na internet, né? E a linguagem da televisão é uma, a linguagem da internet é outra, né? Como é que você vê isso, né? Porque eu já vi muitos programas na televisão, assim, o que viralizou na internet. Aí a pessoa vai lá, bota um vídeo específico e tal. Isso funciona na televisão? Assim? Como é que é esse poder de pauta hoje? Você acha que a TV ainda pauta? Eu acho que ela corre atrás da pauta. E muitas vezes essa pauta ela está nascendo não mais nas redações das emissoras de televisão. Ela está nascendo num corte de internet, na rede social de alguém. E pior do que não pautar, eu acho que há uma cobertura hoje irresponsável daquilo que se capta nas redes sociais ou na internet. Não existe mais uma apuração, não existe mais uma responsabilidade, não existe mais o equilíbrio em torno da questão institucional e da questão editorial da emissora e do programa. As pessoas jogam aquilo lá porque viu que deu views e está dando audiência e faz isso de forma irresponsável. Então a televisão também perdeu não só a sua capacidade de pautar a sociedade ou o conteúdo, mas pior do que isso, eu acho que ela está se deixando pautar por veículos praticamente sem nenhuma responsabilidade editorial. Isso pode trazer consequências graves não só para o talento que está comandando aquele produto, mas para a emissora, para a empresa. Jornalismo se sustenta hoje na televisão aberta ou perdeu a credibilidade? Eu sei que vai parecer um clichê, mas a tendência do telespectador é consumir na TV aberta o jornalismo e o esporte. Não por si só. Eu acho que o entretenimento fugiu, o telespectador fugiu da televisão aberta também pela falta de um bom entretenimento. Acho que o entretenimento foi deixado de lado na televisão. E o entretenimento não é só realities. Não são só os produtos de realities que a gente vê hoje. Você não vê mais hoje bons programas de auditórios, bons programas musicais e muito menos programas bons de humor. A Globo não tem mais humor, né? Agora acho que está tentando voltar de alguma forma, né? Se não me engano, fez alguns pilotos e tal. Mas isso também não tem influência de um politicamente correto que a gente viu aí nos últimos anos? Acho que contribuiu. Um receio, um medo. Esse receio, esse medo de produzir conteúdo. Mas o executivo de televisão, seja o diretor, o produtor, os redatores, eles precisam, além de se adaptar à época que está vivendo, eles precisam criar ferramentas editoriais que levem o telespectador a continuar consumindo. Você vê muitas vezes nas redes sociais pessoas fazendo hoje humor e tendo milhões e milhões de views. Alguém pode falar assim, poxa, mas esse humor não sobreviveria na televisão. Mas se ele for adaptado à TV aberta, pode ser que sobreviva. Então, eu acredito que a grande guinada hoje da televisão seria rever os seus conceitos em relação ao conteúdo estratégico. E não acredito que para isso seja necessário usar as ferramentas do passado onde a gente talvez não tivesse esse freio do politicamente correto. Eu acho que é possível fazer hoje humor com responsabilidade, sem precisar ofender, sem precisar fazer conteúdos que agridam a família. Porque entendeu? Hoje você não vai mais, por exemplo, ter programas, sei lá, eu me lembro, pegar um exemplo, Pânico com as paniquetes. Hoje é impensável a gente ter isso numa televisão, certo? Já foi a época, né? Acho que são épocas. Agora,
esse novo modelo que você fala, eu não vejo em lugar nenhum. Sabe por quê? Como eu disse para você que os executivos terceirizaram, boa parte dos executivos, não vou aqui trazer a totalidade, terceirizaram suas responsabilidades para a produtora. Hoje você chega com um produto hoje, com um projeto, uma emissora, o cara fala o seguinte: Paulo, esse teu projeto ele foi testado aonde? Eu falei, não, um projeto novo. Hoje ninguém vai arriscar dinheiro no projeto novo, mesmo sabendo que ele tenha características e condições desses projetos darem resultados. Por quê? O dinheiro é curto e é caro hoje na televisão. Então é muito mais fácil você investir em algo que já foi testado, e aí eu me refiro aos formatos já existentes, do que propriamente a coisa nova. Então, assim, não existe algo novo porque não se tem dinheiro para investir. E quando se investe, o executivo e a área comercial não tem tempo para ver aquilo dar certo, ser testado dar certo. Coloca no ar hoje, daqui a uma semana não der resultado, na segunda semana já se acende um alerta vermelho. Olha, acho que não foi bem. A televisão tem contas para pagar. E aí ela investe num período curto com você. Se aquele resultado não vem em forma de audiência, certamente não virá na mesma velocidade em receita publicitária. E quando esses dois fatores se combinam de forma negativamente, o corpo executivo da emissora fala assim, acho que nós erramos, acho que não deu certo. Mas aí não seria um erro de planejamento? Sem dúvida. Porque se você não contabilizar de alguma forma que precisa de tempo para maturar algo, não? Eu vou te dar um exemplo, vou tentar aqui não me alongar, da cabeça do executivo atual, da cabeça do executivo do passado. Quando eu sou chamado, estava contratado pela Record, quando eu sou chamado pelo Hélio Vargas, que era meu diretor artístico, ele era superintendente artístico de programação. Eu estava na Band na época, eu fazia Gilberto Barros, fazia o Sabadaço e o Boa Noite Brasil. Hélio Vargas me chama para fazer o Tom Cavalcante. Uhum. Então, o Tom sai da Globo, eu implanto o Tom fiquei quase 2 anos no Tom e depois me chamam para fazer Hoje em Dia, um programa que eu não queria fazer. Eu ia fazer o Márcio Garcia aos sábados, chamava o Melhor do Brasil, se não me engano. E eu fiquei muito chateado, porque a promessa era Melhor do Brasil, e aí eu estava de férias e eu li... Foi para Hoje em Dia. Li no jornal lá que tinham colocado a Leonor Corrêa para fazer o Melhor do Brasil com o Márcio Garcia, uma pessoa extremamente competente. Eu fiquei chateado porque eu saí de férias com a promessa de que o programa era meu e tinha tudo a ver comigo, porque na Band eu fazia Gilberto Barros aos sábados, 6 horas de programa. Conhecia o dia. Conhecia a dinâmica, conhecia a estratégia dos sábados, enfim, sabia lidar com conteúdo e tal. E aí quando eu volto, o Hélio Vargas falou assim, olha, o Gonçalves, que era o nosso VP, artista de programação, falou assim, não quer que você faça o do Márcio, ele quer que você faça Hoje em Dia. Eu falei, cara, não tem nada a ver comigo. Eu nunca fiz programa feminino, não gosto do formato, é um programa diário, não gostaria de fazer. Vildomar, a escolha não eu gostaria de fazer. Você tem um contrato, a emissora, é uma multa que não era pequena, você só tem 2 opções. Ou você aceita o desafio, então você paga a tua multa e vai embora. E eu fui fazer Hoje em Dia, eu pedi 15 dias, eu pedi 30 dias para ficar no switcher, sem opinar, sem fazer nada, só assistindo e criando um relatório. Ele falou, não, você não tem todo esse tempo. Pedi 30 dias. Eu falei, cara, quanto tempo eu tenho? Ele falou assim, 2 dias. Você vai lá, já olha e já vai fazer o teu trabalho. Eu falei, Hélio, não tem condição. E eu pedi pelo menos uma semana. Então, durante uma semana eu fiquei no suíte, sentado com o diretor, não interferi, não falava nada. Fiquei vendo a dinâmica do programa, a estratégia de break, a distribuição do conteúdo estratégico, os posicionamentos, a direção dos apresentadores, do cast, enfim. A forma como usava os links, viu o desempenho da concorrência e tal. E aquilo eu criei um relatório, sentei com o Hélio, fiz um relatório bonito. E eu falei, Hélio, eu queria te apresentar um relatório. Eu falei, não quero ver nada. Põe isso em prática, pelo amor de Deus, tira o meu da reta, porque eu tirei um programa anterior no ar para colocar esse não está dando certo. E aí eu sentei para o Hélio, para o Gonçalves, falei assim, eu preciso de uma coisa, tempo. Não adianta vocês acharem que só trocar a figura do diretor, né, tirar o diretor que estava lá e colocar o Vildomar, achar que daqui uma semana o programa vai estar maravilhoso. Não vai estar. Eu preciso de tempo para colocar em prática todas as minhas anotações e preciso do apoio da emissora. Preciso do apoio do jornalismo, do artista, da programação, do comercial, do merchandising, da área operacional. Claro. Eu preciso de apoio da empresa. Porque é uma engenharia, né? Você tem todo o apoio. Hoje em dia, Paulo, se tornou um sucesso porque a emissora me deu as condições ideais para o que eu precisava. Ela apostou no meu trabalho, mas me deu, acima de tudo, liberdade e tempo. Nós erramos no meio do caminho, mas depois acertamos, porque eu tive tempo para correção. Então, hoje, esses produtos são lançados, os acionistas e os executivos de televisão não dão tempo à equipe para materializar os resultados que estão por vir. Porém, nem só o tempo é necessário, porque às vezes quem está comandando, dirigindo o programa, estou me referindo à parte executiva, não ao talento,
talvez não enxergue a visão daquilo que está em prática. E aí não vai fazer nada mesmo. Assim como um piloto de avião precisa de um plano de voo para tirar um avião de São Paulo e pousar no Rio de Janeiro, um diretor de televisão tem que ter um plano de voo para tirar esse produto do ar e colocar lá na frente no resultado ou no patamar de audiência. Se ele não tem essa consciência, vai fracassar do mesmo jeito, mesmo com o tempo dado pela empresa. Eu me lembro muito do... Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que quando Hoje em Dia estourou, foi o momento da queda do buraco, do tatuzão. Você lembra da linha 4 amarela? Eu acho que tem algumas coisas na televisão que a gente percebe que são momentos assim que se o diretor, se o elenco tá ligado naquele determinado fato, você sobe de patamar naquela determinada ocasião, né? Eu nunca mais esqueci, eu era novo, eu devia ter uns 14 anos, alguma coisa assim, e eu me lembro que eu estava assistindo, não sei porquê, no dia em que o helicóptero lá se eu não me engano, era no Hoje em Dia, exatamente, foi logo de manhã, caiu o buraco lá, não sei se era você o diretor naquela época. Eu peguei o programa 6 meses depois da sua existência e fiquei... Eu não me lembro se era você o diretor, mas eu sei que foi um momento assim, que as pessoas descobriram o programa e de lá nunca mais saíram, né? É muito louco isso, porque foi um fato específico. Só tinha o helicóptero da Record ali, só tinha os jornais da Record, era a única emissora que estava dando. Puta de um buraco no meio da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Foi uma coisa muito marcante, assim. Sim. E eu acho que você constrói público nesses momentos específicos, né? Ô Paulo, a tua observação, eu não lembro desse fato, né? Porque a gente fez... Se eu não me engano, acho que foi 2004, 2005 essa queda. Eu peguei Hoje em Dia em 2002. Não, 2004. Depois eu checo a data certa, mas... Porque eu fiquei na Band de 2000 a 2002 fazendo Gilberto Barros. Em 2002 eu faço o Tom, saio do Tom em 2004 e assumo Hoje em Dia. Então, certamente eu estava nessa época. Mas eu acho curiosa a tua observação, porque me traz uma análise para os dias atuais, quando eu vejo as emissoras lançando produtos para competir ou inspirado no formato do Hoje em Dia. Uhum. E por isso que eu acho que às vezes acaba não dando certo. Naquela época, e aí eu já te falei aqui no começo da questão da visão estratégica sobre a concorrência. Sim. Naquela época, quando eu assumi o programa, que eu fiquei aquela primeira semana no Switcher, a gente tinha, era Ana Maria Braga, TV Globinho, Xuxa, TV Globinho, não lembro mais todos os programas, mas eu sei que as manhãs da Globo, o único programa ao vivo que tinha era Ana Maria Braga. E aí, assim, eu sou jornalista formado pela Universidade Metodista, eu sempre fui muito apaixonado pelo jornalismo, né? Pelo factual, pela coisa instantânea. Tá? E eu lembro que a primeira vez que eu tive uma experiência positiva com o jornalismo foi quando eu fazia aqui só um parênteses para voltar nessa questão da Globo e do Hoje em Dia. Eu fazia o Gilberto Barros no programa Sabadaço, na Band, imagina, era um programa popular, Sabadaço. Tipo Raul Gil. Lembro super. Programa de calouros, de musicais, enfim. Leão. O Leão, né? E não tinha nada de jornalismo no programa. Mas o Gilberto apresentou o Jornal Nacional, né? Já foi um jornalista já testado. E eu amava essa coisa de jornalismo. E eu lembro que um dia eu chego no Switcher, vou tentar não esquecer essa volta aqui à análise do Hoje em Dia e da Globo. Eu estava no Switcher, cheguei lá de manhã e olhei, vi lá nos monitores de referências, né, dos outros canais, vi, acho que era a CNN, eles comentando sobre a explosão de uma nave espacial. Eu falei, caramba, estou repetindo isso de novo? O cara falou assim, não, foi outra nave que explodiu. Eu acho que era Challenger, se não me engano, na época. Foi a segunda, né? Challenger, se não me engano. Se eu não me engano, sim. Acho que a Discovery foi a primeira, acho que a Discovery Challenger é a segunda. Exatamente. Eu falei, outra nave explodiu? Aí eu parei, né? Eu estava lá fazendo anotações, parei e comecei a olhar o monitor. O que está acontecendo? E era mesmo. Isso era um sábado. Eu desço do Switch correndo, chamo o Gilberto no camarim e falei, cara, acabou de explodir uma nova nave. Tira tudo que está planejado e mete a nave. Vamos derrubar o roteiro e vamos construir o conteúdo focado na cobertura. Isso acontece, adoro. Deixa toda a produção louca, os caras não sabem nem... Ele falou assim, você tá louco. Tá cheio de artistas aqui. Todo mundo, 6 horas de programa produzido. Mas eu estava mais louco ainda porque eu não tinha estrutura, eu não tinha equipe jornalística para tocar aquilo lá. Claro. Aquilo não foi uma decisão irresponsável. Assim, eu sabia que as pessoas... 3 gatos pingados estavam comigo ali nessa responsabilidade, dariam conta. E aí, na época, a Wanda Alviano, que até hoje está na Globo, ela é editora executiva lá do... Não sei se ela está no Jornal Hoje ou está no Fantástico. E eu ligo para a Wanda Alviano, que estava comigo na época, e eu falei, Wanda, tá vendo isso aí? Eu falei, o negócio é o seguinte, ó, pega os maiores especialistas em naves espaciais, enfim, pega os jornalistas, os técnicos, os operacionais, manda nosso link para algum lugar
E eu vou abrir o programa falando disso. Sensacional. Se o conteúdo segurar, você se prepare, porque serão 6 horas sobre isso. Vou tirar a nave do chão. Quantas horas ficou nisso? O programa inteiro, a gente derrubou o conteúdo inteiro. Nossa. Todo mundo sentado lá assistindo e ficou curioso. Animal. E aí naquela tarde a gente dá 15 pontos de média e 18 de pico. Primeiro lugar de audiência. A Band de média, olha de que média. louco isso. Né? Enfim, e aí na época, eu não lembro quem era o diretor jornalista na época, o Mitre já estava lá. Mas sei que na época eu ligando para o Mitre, pedindo ajuda ao Mitre para mandar a estrutura de jornalismo para casa para nos dar suporte, poder acionar correspondentes e tal. Mas são episódios como esse que fazem a TV crescer. Sim, e aí eu trago essa análise para a questão lá do Hoje em Dia da Globo. Sim. Quando você faz essa referência em relação ao buraco do tatuzão e tal. Linha 4 amarela. Quando eu chego no Hoje em Dia, eu vi que o programa era muito previsível, ele era muito engessado. E eu falei, caramba, dispõe de um jornalismo brilhante, atuante, que é o jornalismo da Record, mas não usa isso de forma intencional e estratégica no programa. E aí, quando eu vejo a concorrência da Globo toda gravada, e a Ana Maria Braga fazendo 40 minutos de culinária, eu falei assim, tá aqui o nosso caminho de avanço. Quando tiver um factual, quando tiver um fato importante, nós vamos parar o que está fazendo. Tanto que na época a gente falou assim, ó, não muda de canal. Se alguma coisa no mundo acontecer, o Hoje em Dia vai parar o seu conteúdo e vai trazer informação para o telespectador. E eu incuti isso na mente dos apresentadores e trouxe essa visão para os executivos da casa. Então foi o seguinte, ó, reestruturamos o departamento de jornalismo do programa, porque a gente tinha um departamento de jornalismo próprio, reestruturamos, contratamos pessoas importantes, né, grandes editores, grandes responsáveis por tocar a redação do programa. Usamos, que foi de forma essencial, o jornalismo da própria Record, amparado pelo Gonçalves. O Douglas era o diretor de jornalismo, mas rolava ali alguns ciúmes, mas o Gonçalves nos bancava lá. E quando a gente começou a ter esses primeiros problemas, situações, não tenha dúvida, a gente ia para a cabeça. E eu levei isso até para outros programas, que foi o programa da tarde, quando nós fomos a primeira emissora, o primeiro programa a dar a eleição do novo Papa, que foi o Papa Francisco. Mas hoje, se você perceber de lá para cá, a própria Globo começou a interferir nos programas gravados e entrava com o jornalismo. Tinha uma greve de ônibus, tinha uma chuva, tinha uma enchente, a Globo cortava a TV Globinho, cortava todo mundo. Globo vai colocar jornalismo à tarde agora, né? E a gente jogou brinca, no sábado, inclusive, jornalismo. Sim. E a gente brinca que a gente acabou com a TV Globinho, despediu a Xuxa, mudou na Maria Braga para o Rio de Janeiro, porque o programa se consolidou de uma forma muito importante. Só que hoje, essa estratégia, Paulo, ela já não daria tão certo. Porque hoje a Globo, que tem um arsenal poderosíssimo, está praticamente toda ao vivo nesse horário e certamente faria melhor do que qualquer outra emissora. O que você está dizendo é que existe Globo e existem as outras. Sim, isso. Mas não eu dá acho que pra a Globo colocar no mesmo patamar. Depende. A Record ela não estava no mesmo patamar do que a Globo e venceu por anos. Cresceu muito nesse horário. Anos, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, alguém precisa fazer algo diferente do que hoje essas emissoras estão fazendo. Na época a gente fez algo diferente. Hoje a Globo faz aquilo que a gente fazia no passado. Quando a Globo cria o Bem-Estar, ela, de forma inteligente e estratégica, ela pega um dos quadros de maiores audiências que a gente tinha, que era o consultório médico de Hoje em Dia. A gente levava tudo que era médico para dar consulta de graça para a população. Você imagina, até hoje a população não tem acesso a um bom médico, uma consulta. E o programa servia disso, para tirar dúvidas. A Globo, vendo que era o nosso maior quadro de audiência, ela faz um teste por temporada, 3 meses, com o Bem-Estar. Eu comentei com os executivos, falei assim, e vinga. Esse é um teste para ver se tem aderência do público, se tem aderência comercial, e ali vai nascer uma revista eletrônica. Jaime Monjardim não vai lembrar disso. Ele não vai lembrar disso, mas eu lembro, porque é aquilo que me falam, eu sempre lembro muito bem. Eu estava gravando no Rio de Janeiro, na praia do Sheraton, se não me engano, com os apresentadores, fazendo a culinária. A Tânia Mara, que era casada com o Jaime Monjardim, fazia a culinária com a gente, e o Jaime estava no bastidor assistindo. No intervalo da gravação, eu vejo o Jaime conversando com o Edu Guedes. E aí, me apresentei, a gente não se conhecia, e o Jaime falou assim, cara, todos os dias vocês são frutos de discussão no comitê da Globo. Porque a TV Globo no passado lançou TV Mulher e ela não acredita como nós perdemos a oportunidade de deixar vocês lançarem um programa como hoje em dia. No dia que vocês cometeram um erro estratégico, a Globo está preparada para lançar um produto tão competitivo e vai ser maior do que vocês fazem hoje. Eu vi isso do Jaime Monjardim. E, de fato, quando surgiu o Bem-Estar, eu avisei. Eu falei assim, isso é um teste, um programa como o Hoje em Dia ou como a TV Mulher que eles vão fazendo. Dito e feito, depois veio o encontro.
Erraram no começo, mas depois acertaram. E estão tentando, né? Pelo menos de alguma forma estão tentando fazer algo novo aí, pelo que a gente vê, né? Sim. Deixa eu tentar entender de você algumas coisas assim, não falando de televisão agora. Vamos falar um pouquinho de internet. Formato de podcast vai saturar? Como é que você vê isso? Você com um cara que entende de comunicação de mídia. Olha, eu acho que há hoje que são grande ondas, excesso. Né, Gildomar? Existem ondas aí. Nós estamos vivendo a onda do podcast. Sim. Isso aqui vai acabar? Eu acho que não. Eu acho que alguns não vão sobreviver até pela falta de figuras ou de conteúdos ou de conteúdo importante para quem assiste, né? Para quem acompanha. Mas você pega, por exemplo, né? Há pouco tempo atrás eu vi que praticamente a primeira vez que o Neymar participou de um podcast, deu uma entrevista. Uma hora lá eu vi, sei lá, estava acho que mais de 1 milhão de pessoas, não lembro agora o número. Simultâneo acompanhando, né? Quando você pega um bom entrevistador, um bom entrevistado, quando você tem um bom entrevistador e tem um bom conteúdo, você vai se destacar dos demais. É sair da zona comum, Paulo, sair da várzea, sair daquilo que todos estão fazendo. Mas você não acha que não tem mais espaço? Que tem tantos, Não, que não tem mais. Porque eu vejo assim, nesses podcasts, eu acho que os primeiros conseguiram se consolidar porque chegaram antes. Claro que primaram pelo conteúdo e tal, mas se for analisar grandes podcasts, por exemplo, Podpah, Inteligência Limitada, Flow, esses caras eles chegaram primeiro do que todo mundo e conseguiram fincar a base. Não é muito mais difícil você chegar agora? Se você for fazer mais do mesmo, igual o que eles fazem hoje, eu acredito que você não vai prosperar, vai ficar numa zona comum. Sim. Mas se você descobre um nicho que ainda não foi habitado. Não foi habitado ainda, você vai se tornar uma referência e talvez chegue não só no mesmo patamar, talvez você ultrapasse. Você acha que tem espaço mesmo? Eu acho que tem espaço. O problema é que a gente sempre enxerga como algo que está pronto e fala assim, está dando certo para o Podpah ou para o Flow, vai dar certo para mim, então vou fazer. Acaba fazendo igual. Exato. Aí nunca, eu não conheço na história da comunicação, não conheço. Posso estar enganado e estou aqui disposto a aprender. Eu não conheço nenhuma cópia que ficou melhor do que o original. Perfeito. Não conheço. Eu conheço algo que começou como cópia, criou uma identidade, né? E essa identidade levou ele a ser um produto original. Perfeito. E aí superou os demais. Mas na realidade não é nem uma cópia, né? Teve uma inspiração. Teve um insight que no meio do caminho falou assim, cara, mas a gente começou com essa cara. Se você pegar também, isso até se aplica a essas características a apresentadores. Você pega, por exemplo, o Gugu. Qual era a maior referência quando você viu o Gugu? Você fala assim, tá imitando, tá copiando quem? Silvio Santos. Mas o Gugu, ao longo do caminho, ele encontrou o seu DNA, o tom dele, né? E conseguiu dar o tom. Falando em Tom Cavalcante bombando, inclusive, né? Pois por conta dele ou por conta do formato? Eu acho que é uma combinação. Eu dirigi o Tom lá na Record, ele sai da Globo e vai para a Record, e a proposta era que ele fizesse um programa semanal. E no meio do caminho a Record falou, não, vai ser diário. Eu falei, caramba, ele nunca foi apresentador. O Tom era um humorista que fazia conteúdo gravado, roteirizado, assim, completamente diferente do que você fazer um programa de entrevistas, um programa de variedades. E o Tom ele é muito talentoso. Muito talentoso. Eu acho que ele ainda está num processo de crescimento como apresentador e vai crescer mais. E quando a Record pega um formato que já foi testado com o Milton Neves, com o próprio Datena no passado... Nossa, é mesmo. O Milton Neves não lembrava. O Milton Neves fez a própria Record. É mesmo. Né? Pegou um formato que já estava testado e num domingo previsível, pelo que você acompanha hoje, pega uma figura completamente inesperada, né, que é o Tom Cavalcante. Você podia imaginar ali Márcio Garcia, cheio de apresentadores, o próprio Gilberto Barros. Sem dúvida. Está aí fora do mercado. Qualquer pessoa poderia fazer esse formato. Mas acho que o insight de levar o Tom Cavalcante, um humorista, para fazer um formato que não deixa de ter graça, de ter humor, foi a combinação perfeita dentro de um cenário previsível que é hoje os domingos da televisão brasileira. Ou seja, é a união que mais precisa, né? Você ter o talento e o formato unindo e também tendo aí um acréscimo, no caso do Tom, que são os domingos de futebol, né? Exatamente. Isso foi um golaço que a Record fez, realmente, de conseguir os direitos de transmissão. Você acha que a Record ela vai conseguir alcançar a Globo? Porque em vários momentos a gente está vendo aí a Record à frente, inclusive, da Globo, até de dia de semana, pelo que eu vi, com o próprio Hoje em Dia, em alguns momentos, competindo ali com a Patrícia Poeta. Você vê aquele cenário da Globo liderando sem ninguém na cola, você acha que perdura?
Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu acho que o grande trunfo da Globo é uma junção de fatores. Primeiro, eu acho que a qualidade do conteúdo e do elenco que a Globo tem hoje. As decisões estratégicas que a Globo hoje ela acaba tomando. E, acima de tudo, a constância. Por exemplo, me cita uma decisão estratégica que a Globo tenha tomado que as outras emissoras não tomaram. A Globo, por exemplo, ela faz pesquisas para colocar um produto no ar. Eu não vejo as emissoras fora da Globo fazerem isso. Tomam decisões emocionais ou baseadas numa onda. Quando você, por exemplo, a Record, hoje indo bem no esporte, e está indo bem, está batendo Hulk aí semanas seguidas, né? Hoje em dia, voltando a alcançar a liderança, aquilo é foco de um momento da audiência, um momento do país. Às vezes é um campeonato que a emissora comprou, às vezes uma novela boa, como no passado ela fez Apocalipse. Mas a grande dificuldade dessas emissoras ao manterem esse crescimento é a questão da constância. A Globo, ela vai perder ali, 4, 5 domingos do Hulk, mas ela sabe que quando esse campeonato acabar, ela volta para o voo de cruzeiro. Então, a constância da Globo em manter o conteúdo, as suas decisões estratégicas em relação àquilo que ela aposta. A Globo também erra. Aquilo que ela aposta. O trabalho de pesquisa que é feito, a qualidade do conteúdo que ela faz, está muito superior às outras emissoras. Então, talvez por isso, e pela falta de dinheiro das outras emissoras de investir nesse conteúdo, de ter tempo para esperar dar certo, faça com que a Globo, diante das tempestades, fale assim, não, isso é só uma tempestade, daqui a pouco passa e a gente volta a ter o nosso voo de cruzeiro. Ou seja, você tem o controle do voo, é isso que você está dizendo. Eles têm o controle. A Globo tem planos de voo mais bem estruturados, talvez mais sólidos do que a concorrência, até porque ela tem mais dinheiro para fazer, tem mais elenco, tem mais estrutura e tem mais cobertura. O programa que eu mais gostei que você dirigiu de todos foi o Aqui na Band. Eu achava que era uma revista eletrônica divertida, tinha debates, discussões. Eu gosto, viu, Domar, da treta organizada. Sou um que é treta organizada? A treta organizada é o seguinte, é aquela treta em que você coloca, de alguma forma, pessoas para discutirem com opiniões divergentes. Eu gosto muito dessa coisa de opiniões divergentes. Acho que a televisão carece muito disso. Sabe? A televisão, YouTube, digital, qualquer coisa. Porque a galera tá muito nichada hoje em dia. É tudo muito nicho e eu acho que nicho emburrece. Então, por exemplo, você pega a galera lá de direita, só fica vendo lá o negócio do Bolsonaro. Você pega os petistas, só fica vendo o negócio do Bolsonaro. Se eu sou corintiano, eu só vejo coisa do Corinthians. Porra, isso emburrece as pessoas. Eu sou da tese que tem que ter mais ambientes, assim, principalmente no digital, uma coisa que eu estou tentando de todas as formas assim, fazer. Ambientes em que as pessoas possam sentar para debater temas que estão sendo debatidos sem o medo de falar, meu Deus do céu, nós estamos falando disso. Se está acontecendo de alguma forma na internet, tem que estar em todos os lugares sendo discutido. Então essa é a minha tese. Eu gostava do Aqui na Band, porque acho que era um programa que tinham 2 bons apresentadores, o Lacombe e a Silvia, sim, dispensa apresentação para os dois. E eu acho que ali vocês pegavam o noticiário e davam uma boa destrinchada. Eu gostava quando o Geraldo Alckmin ia lá, me divertia, dava muita risada. Doutor Geraldo, que era maravilhoso, que era uma obra-prima da televisão brasileira, entrar para os anais da televisão. Mas eu quero entender assim, por que acabou, o que aconteceu e se você vê espaço hoje em dia, em qualquer meio, assim, para se fazer algo parecido. Em São Paulo, quando a gente lançou o Aqui na Band, eu era sócio com a Band nesse projeto. Ele não era para ter tomado o rumo, a linha editorial que ele acabou tomando. Era um horário muito ingrato, porque naquele horário a Band... Que horas que começava, Vidomar? Ele começava às 9 da manhã e até às 11 horas passava para Renata Fã. Difícil. Ana Maria Braga. Hoje em dia, enfim... É o horário que a gente fazia o Chega Mais, então eu conheço bem esse horário. Horário difícil. Então, quando eu recebo essa proposta da Band, do Johnny, né, muito querido, muito gentil, generoso em excesso, né? O Johnny Saad, tenho muita gratidão a ele e a família Saad por terem apostado no meu trabalho, não só nesse, mas lá atrás com o Gilberto Barros. Tenho muito carinho, tenho uma boa relação com eles. Mas quando o Johnny me chama para fazer esse formato, esse projeto, a gente sabia que ia ser uma pedreira, ia ser muito difícil. Até por conta da concorrência e da Band ter que reconstruir um horário que já estava sacrificado, né? Uhum. A Band testou desenho naquele horário, deu errado, né? Testou jornalismo, ficava
ali beirando meio ponto. Testou um programa que eu não lembro agora, que era quase uma revista eletrônica, não vou lembrar o nome agora, enfim. E aí também não deu certo. Então você imagina, um histórico não muito bom de conteúdo testado naquele horário que não estava dando certo. E aí nós concebemos o Aqui na Band, eu escolhi o nome, e quando eu escolhi o nome, a Band não gostou do nome. Eu acho bom o nome. Ela não gostou do nome. E aí, não, Aqui na Band, vamos criar outro nome. Eu falei, olha, nós temos na Globo. Se eu chegar para você e falar assim, onde é o encontro? Na Globo. Hoje em dia, na Record. Enfim, não lembro mais os outros. Sei lá, vai... Nenhuma utiliza o nome da emissora. Então, assim, nós vamos criar um programa no nicho hoje que está muito pulverizado esse tipo de conteúdo. Então, ninguém vai falar que é o programa do Lacombe, ninguém vai falar que é o programa da Silvia. Eu preciso criar um programa que as pessoas falam assim, mas onde é esse programa? É aqui na Band. Assim, eu já marcaria a Band, a emissora, como uma televisão, associando o direcionamento do telespectador para a emissora. Então, assim, é aqui na Band. Quando você ligar para uma pauta, para um convidado, é na Band. E aí eu convenci eles a colocar o programa aqui na Band. Teve uma ousadia nas pautas, né? Sim. Que não é muito comum na televisão brasileira. O que você chama de ousadia nas pautas? Ousadia nas pautas, por exemplo, eu acho muito necessário a televisão brasileira discutir política. E é possível discutir política sem ser militante. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendo. É possível. Existe um caminho. É possível, mas você vai enfrentar muitas barreiras, sem dúvida. Paulo, porque não é comum na televisão brasileira um programa de entretenimento, uma revista eletrônica, né, que mistura jornalismo, tratar de pautas onde você vai, de certa forma, atrair um olhar, talvez crítico, dentro do próprio jornalismo. O jornalista vai chegar aqui e falar assim, mas isso é papel nosso. E eu acho que deveria ser papel de todos. Conjunto. Um papel coletivo em favor da emissora. Claro. E eu, de cara, na primeira reunião, já gostei do Lacombe. Um cara extremamente inteligente, um cara muito generoso, né? Posicionado. O que aconteceu ao longo do caminho foi que o Lacombe, ele era muito tímido no começo. Eu várias vezes chamava ele na minha sala e falei assim, Lacombe, você não pode conduzir o programa num patamar inferior da Silvia. Vocês precisam de equilíbrio. Tanto você quanto a Silvia estão no mesmo nível. E eu percebi que o Lacombe ficava acuado diante da Silvia. E às vezes eu tinha que segurar a Silvia. Silvia, segura um pouquinho mais. Silvia, não fala tanto hoje. Silvia, traz o Lacombe. Porque era importante criar uma identidade para o programa onde os dois fossem a cara daqui na Band. Perfeito. Não uma pessoa. Mas isso tem que ser feito pelo diretor mesmo. É óbvio. Isso é óbvio. Parece que existe um diretor. Sem sombra de dúvida. Né? Avião tem o quê? Piloto. Então, se avião ser piloto, não voa, cai. Então, eu muitas vezes chamava e tinha altos pegas. Eu com eles comigo. Eu com a Silvia muitas vezes, porque a Silvia não tem, né, uma personalidade formada, forte, né, uma pessoa muito individualista no comando de um programa, que é natural. Isso é positivo para quem faz um programa único, o programa dela. Mas a Silvia foi uma pessoa que apostou, falou, não, eu quero estar junto, eu quero ajudar o Lacombe a construir essa imagem, eu acho que a gente pode formar uma dupla imbatível e tal. Só que, no meio dessa caminhada, eu percebi, dentro daquela estratégia de monitorar o conteúdo e a concorrência, eu percebi que os debates tornavam a gente líderes nos trend tops do Twitter, a gente ficava em primeiro lugar, e eu percebi uma elevação de audiência assim, gigantesca, a gente dobrava a audiência, Paulo. Eu lembro do dia que a gente estava dando, parece números pequenos, mas vamos comparar com hoje em dia. Um dia a gente estava dando 2,4 de audiência e hoje em dia estava com 2,6. E eu falei assim, eu só queria que passasse um minuto para eu ter a manchete. Isso é um golaço, né? Aqui na Band ultrapassa hoje em dia. Para a gente era um fato histórico. Sabe, só te interromper um minuto. Sabe por que eu gostava desse programa? Assim, porque era a TV viva na internet. Sim. Eu sinto muita falta disso, sabe? Sim. Televisão viva na internet. E às vezes eu acho que existem mundos à partes. A televisão ela tá meio que no mundo dela, ela faz a coisa e aí não repercute, ninguém fica sabendo nada, ninguém vê cortes, ninguém vê nada. E me lembro que aqui na Band eu não acompanhava ligando a televisão no canal. Eu via os cortes na internet, né? Chegava Mas a em gente mim tinha um time cortes. focado em levar tudo isso para a internet. Chegava em mim os cortes. E aí eu ia para a televisão do corte. Você vê que públicos diversos, né? A galera que só assiste, a galera que vê o corte, mas eu ia para a TV por conta do corte. Então, isso é um programa que sempre me chamou bastante atenção nisso, assim. Falava, pô, que legal, é isso, né? Sim. Porque a TV tem que estar viva na internet. Sim. Não, eu acho que a gente era líder de audiência na internet. Na eu não TV tenho aberta, dúvida. Não estava ainda, mas era importante porque nós criamos
uma atenção e interesse de uma fatia da audiência que a gente não tinha. E era incrível porque o programa repercutia muito mais nas redes sociais, na internet, do que propriamente na audiência da TV aberta. E a gente, sem saber, na verdade, estava enxergando algo que está acontecendo hoje, que é o quanto o conteúdo hoje fora da TV aberta tem um valor, não só de audiência e de resultados, de comentários, de engajamento, mas também comerciais, né? Hoje tem pessoas com a internet ficando milionárias porque o direcionamento da receita publicitária acabou migrando para essas plataformas. E o programa... E acho que vocês compreenderam também que o público que consome televisão é um público conservador, né? Público mais conservador. O brasileiro em si é um público um pouco mais... Eu definiria que o brasileiro é mais conservador. O brasileiro é um pouco mais conservador, né? Quando eu me refiro conservador, por exemplo, se você pegar a pauta, sei lá... A dona de casa não está falando todes. A dona de casa não está falando... Está discutindo se o banheiro vai ser X, Y, Z. A dona de casa está simplesmente tocando a vida dela, tentando pagar os boletos. Mas você sabia, Paulo, que a gente não teve em nenhum momento essa preocupação ou esse direcionamento editorial focado, por exemplo, num segmento político? A gente nem era... Que essa foi uma crítica ao programa, né? Sim. Pra você ter uma ideia, nunca houve orientação de nenhum lado, nem minha, nem da emissora, para que o programa tivesse uma linha editorial de esquerda e direita. Pelo contrário, eu sempre abominei que o programa tivesse uma condução que levasse uma interpretação de que a gente era de direita e de esquerda. Eu sempre defendi que o programa deveria ser um fórum de discussão de temas que interessassem à sociedade. Perfeito. Seja na saúde, seja na prestação de serviço, seja no campo político. Mas tinha uma galera de esquerda, eu lembro. Mas de verdade, assim, não tinha essa pretensão. Assim, vamos levar uma pessoa de esquerda para debater com a de direita? Não tinha. Eu levei vários quadros da esquerda no programa para debater, por exemplo, sobre a Covid. Eu lembro. Levei grandes médicos, levei, sabe... O Geraldo estava no programa. Doutor Geraldo, que eu brinco, você sabe que eu brinco. Falei assim, cara, um dia eu brinquei com ele isso, né? E eu falei assim, doutor Geraldo, hoje eu tenho um orgulho de dizer que um dia o senhor foi meu funcionário, hoje você é vice-presidente da República. E ele deu risada. Ele foi uma pessoa duplo incrível. Twist carpado, né, Vildomar? Porque o doutor Geraldo do Aqui na Band. Mas você sabe, ele era uma pessoa, no tempo que trabalhamos juntos, ele era uma pessoa extremamente comprometida com a pauta, sabia? Quando nós criamos aquele quadro para ele, muitas pessoas não sabem, mas o Geraldo Alckmin, além de ter sido governador, foi médico, e é médico, né? E teve um grande desempenho como médico. E aí, quando a gente cria, dentro de um quadro de saúde, eu falei assim, a gente podia criar um quadro onde ele abordasse, não só com a autoridade que foi um dia, sim, mas como médico, e médico entrevistando médico, pautas importantes para o programa. No começo ele foi muito criticado, a gente também foi criticado, estão dando voz para político, enfim, aquela coisa de polarização que tem muito no Brasil e se acentuou nos últimos anos. Mas depois o telespectador começou a entender que a figura do Geraldo estava dissociada, a figura do médico estava dissociada da figura do político. E no começo eu deixei isso muito claro. Falei assim, nós não vamos abordar nem colocar o senhor em pautas políticas. O nosso desejo é conhecer o médico Geraldo Alckmin, que vai trazer informações sobre as descobertas e sobre a medicina no programa. Claro, demorou tempo isso para pegar. E é genial isso, porque você pegar um Geraldo Alckmin que foi governador e colocar ele nesse posto, né? Sim. É a união perfeita para chamar a atenção das pessoas. Verdade. Né? E acabou dando certo. Sensacional. Os quadros dele deram bastante audiência, enfim, ficou lá até o final do programa. Vildomar, além de diretor de TV, você é um grande produtor de eventos. Tô aprendendo. Grande produtor de eventos. Você se descobriu nessa área? Tá feliz fazendo os eventos? Pretende voltar para a televisão algum dia? Como é que tá a tua vida? Paulo, eu sou feliz com o que eu tenho e com o que eu já conquistei, mas eu não deposito a minha felicidade naquilo que eu tenho e que eu já conquistei. Eu deposito a minha felicidade na minha convivência com a minha esposa e com meus 2 filhos. Aquilo me faz feliz. Fora disso, são desafios. E eu ainda acredito que eu ainda não cumpri o meu melhor nem o meu maior desafio. Ao chegar aos eventos, eu cheguei por uma necessidade profissional. A televisão passou por esse processo de estrangulamento e eu me vi fora da televisão. Na verdade, eu não me vi fora da televisão, eu fui excluído da televisão. As propostas que vieram até mim não eram propostas interessantes e quando elas eram interessantes, eu descobri que eu não teria liberdade para fazer o meu trabalho e depois seria culpado pelo insucesso de um produto, que a culpa não era totalmente minha. E aí eu vou fazer eventos numa área que eu não conhecia,
né? Não tinha menor conhecimento, mas eu sempre coloco desafios assim, se alguém fez, então é possível fazer. E se é possível fazer, alguém fez, por que eu não posso fazer? Eu vou lá me preparar, vou buscar as ferramentas, vou fazer tão bom ou quanto, tão bom ou melhor. Tal. E foi isso que eu fiz. Né? Faço hoje os eventos do Neymar, do Ronaldo Fenômeno, e tenho tido êxito porque eles estão muito, muito felizes com o trabalho que eu faço. Como é que é trabalhar com o Neymar? Cara, eu vejo muita coisa sobre o Neymar que eu fico assim analisando. Cara, como é que as pessoas não enxergam o lado institucional, o lado bom, o lado do futebol, o lado generoso, o lado do caráter e da conduta do Neymar e de sua família? O Neymar, ele não é essa figura pintada por poucos nas redes sociais e na internet. Ele não é. Ele é um cara extremamente generoso, um cara comprometido com o trabalho dele no esporte, uma família comprometida em ajudar hoje mais de 3 mil crianças em Praia Grande. Tem uma obra social gigantesca que eu não conheço igual no Brasil. Mas no Brasil as pessoas tendem a olhar muito mais para um pênalti perdido ou para uma foto mal tirada do que para o resultado daquilo que você construiu e que impacta positivamente milhares de vidas. Eu sou muito grato pela relação que eu tenho com o Neymar Júnior, com o Neymar pai e com a sua família, porque são pessoas simples, são pessoas corretas no que eu conheço, são pessoas generosas e que estendem a mão não só a mais de 3 mil crianças atendidas pelo Instituto, estende as mãos a pessoas que são ajudadas em leitos do hospital, em cirurgias importantes, em casas que precisam e que nunca foi divulgado. Alguém pode falar assim, puxa, mas isso é obrigação de quem ganha o que eles ganham. Eles não têm obrigação de ajudar ninguém, mas ajuda no secreto. Então, sou grato a eles, sou grato também ao Ronaldo Fenômeno, que hoje eu estou produzindo lá os eventos do Ronaldo Fenômeno, sou grato a Celina, a Pati Viana, que é a diretora da fundação, e eu espero que um dia, se o Neymar não puder testemunhar isso num curto prazo de tempo, eu espero que um dia a gente olhe para trás e, se não conseguir ver o Neymar como um grande atleta que é no futebol, os resultados que ele conquistou dentro da seleção brasileira, inclusive mais gols do que o Pelé, que consiga reconhecer o seu legado de ser um grande filântropo e um cara que ajudou muito pessoas que ninguém nesse país ajudou. Não foi só em quantidade, foi em qualidade. Não ficou claro para mim se você deseja um dia voltar para a televisão aberta. Eu já tive vários convites para voltar para a televisão aberta e, claro, eu voltaria para a TV aberta. Engraçado, uma vez eu vi, o meu mestre, meu inspirador, foi Silvio Santos, com quem eu tive uma relação muito, muito estreita, muito curiosa. Eu já dei carona para o Silvio no meu carro, uma vez para conversar com ele, eu queria conversar com ele em particular. Isso é histórico, hein? Dei carona para ele no meu carro, retribuindo a carona que ele tinha me dado no carro dele. Do SBT para casa dele? Do Jaça para o SBT. Do Jaça para o SBT. E eu queria ter gravado a conversa, porque o que eu aprendi com ele. E uma vez, conversando com ele, eu falei assim, Silvio, eu já vi uma vez você dando uma declaração que você se tornou dono de televisão porque os executivos de televisão fecharam a porta para você. E eu tenho sentido muita gente fechar as portas para mim, Silvio. E ele me contou essa história. Então, quando você me pergunta se eu gostaria de voltar para a televisão, é claro que eu gostaria de voltar para a televisão. Mas eu não vejo a televisão de hoje me contratando para aquilo que eu acho que tem que ser feito. Então, talvez a inspiração do mestre Silvio Santos um dia sirva para mim. Pode ser, se Roberto Marinho um dia estruturou a TV Globo aos 65 anos de idade, talvez eu tenha tempo um dia para montar uma pequena emissora que talvez no futuro seja algo bom, algo grande, que seja relevante para esse país. Quem sabe, Paulo? O movimento dos apresentadores, das pessoas que estão na televisão, saindo da televisão para o digital, como é que você vê isso? Traga um exemplo. A Bárbara Coelho, se eu não me engano, há algumas semanas, resolveu pedir demissão da Globo para ir para o digital. Assim, como é que você vê esse movimento? Alguém pedir demissão da Globo para ir para o YouTube. Não é muito louco, Vildomar? Eu não acompanhei as negociações. Isso está acontecendo não só com ela, né? Mas sim, eu pego ela como um exemplo. Olha, a TV já não paga hoje os grandes salários do passado. Você não tem hoje a exposição que você tinha na TV do passado. A cobrança hoje é muito maior. Então,
talvez o que muitos talentos estão buscando é uma combinação desses fatores. Ou seja, eu vou trabalhar com menos cobrança numa plataforma de stream, uma plataforma digital, vou ganhar a mesma coisa e vou ter mais segurança. Tá pesando a liberdade, você acha? Dependendo do caso, eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Então você cada vez vai ver pessoas deixando a TV aberta para empreender na sua própria plataforma. Eu conheço vários casos. Eu fiz isso. E você a tua constância, né? a tua estratégia de abordar o conteúdo, sabe, de lidar com... Não vai ser fácil. Sem dúvida. Não vai ser fácil, é sabe? Muito difícil, tem treta. Gasto, tem custo. Sem dúvida. Tem a questão da busca da verba, tem a questão de você buscar o diferencial dos seus concorrentes. Então, não é tão simples. O que você vai ver nos próximos, cada vez mais, são pessoas deixando a TV aberta para montar suas próprias emissoras, porque além de não ter mais os bons salários, você não tem mais segurança jurídica. Antes você assinava um contrato e você tinha 4 anos de contrato e multa de milhões. Eu passei por isso. Hoje a emissora te registra como CLT, te dá um salário muito abaixo do que era no passado, e se dentro de um mês você não der resultado, é muito mais fácil baixar uma carteira em CLT no RH do que você romper um contrato de anos com milhões de multa. Então essa falta de bons salários, segurança jurídica e talvez, sabe, a tranquilidade de você não ser cobrado de excesso, talvez isso leve as pessoas a escolher um caminho que é o caminho, tipo assim, pelo menos aqui eu vou ter paz, vou ter tranquilidade, vou saber onde eu estou pisando. Talvez. Pra gente caminhar para o nosso encerramento, o que o Wildomar assiste? Assiste o quê, para entender? Um diretor de TV sempre tem essa curiosidade, assim. Quando você tá lá deitadão no sofá, em pleno domingo, você tá vendo o quê? Eu acabo zapeando muito, eu vejo de tudo. Mesmo porque quem trabalha, quem vive com televisão, todo tipo de conteúdo não deixa de ser um alimento. Sem dúvida. E tem alimentos que são mais sofisticados, mais requintados, e tem outros alimentos que são apenas para você. Fala assim, provei, não gostei. Outro você olha e fala assim, não, o aspecto não me agrada. Eu gosto muito do jornalismo, gosto de documentários, gosto de programas de humor. Essencialmente são os produtos que eu mais gosto. Gosto também de esporte, mas assim, eu não teria um produto hoje específico para falar assim, para falar para você, este produto é o que eu mais assisto. Eu assisto de tudo um pouco. E nesse tudo um pouco eu acabo sofrendo de um mal, quem faz televisão é terrível. Porque eu não consigo assistir como telespectador. Lógico, claro. Né? Eu fico olhando aquilo. Você tá trabalhando. Eu fico olhando aquilo e falo assim, puxa, aqui tá errado, eu farei isso aqui, fazer diferente. Pô, o cara tá indo bem nessa parte aqui. Pô, mas aqui na estratégia de break o cara errou. Caramba, faltou uma ração, faltou olhar isso. Crítico, visão crítica. Isso é ruim, porque você desaprende a assistir televisão não relaxa. Como telespectador. Claro. Às vezes estou vendo lá com minha mulher, com meus filhos, eu falei, olha isso aqui e tal. Aí eles olham, o quê, pai? Não, isso aqui. Não vi. Me chegou e falei, pô, tô falando sozinho. Tá falando sozinho e tá vendo todos os detalhes. Você sai da televisão por um período longo, mas ela não vai sair de você. Sem dúvida. Porque você vai estar assistindo e vai estar sempre com um olhar crítico, com um olhar de criação, ou acima de tudo, que eu acho mais importante, com um olhar de aprendizado. Sem dúvida. E hoje eu vejo a televisão fora dela, né, porque eu não estou dentro da televisão produzindo nem trabalhando. Hoje eu vejo muito mais com um olhar de aprendizado do que com olhar de correção ou de ensinamento. Porque eu não estou ali no dia a dia. E agora eu posso ver e enxergar coisas que eu fiz que não deram certo, coisas que estão fazendo que não estão dando certo, e através disso eu posso aprender no futuro a como fazer com mais acerto, ser mais assertivo e errar menos. Em um último arremate, a televisão hoje precisa de gente de coragem, que entenda que o conteúdo é o seu combustível principal para que ela volte a ser o que era antes e dar certo. Wildomar, muito obrigado, viu? Obrigado você ter aceitado o nosso convite, o nosso papo aqui neste humilde canal. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Deixa o seu like, verifica se está inscrito no canal. Tem o Além da Notícia de segunda-feira, tem o Entrevistas, tem o Talk Churras. A gente está recheado, nossa programação é o nosso canal. Muito obrigado por ter você aqui. A gente se vê na semana que vem, hein? Tchau!